Mais uma vez, boa noite, né? Estamos aí para mais uma aula de introdução às ciências agrárias. Eu vou falar hoje sobre o impacto da agricultura no meio ambiente. Espero que gostem. Na aula de hoje, eu quero conversar com vocês sobre essa questão da evolução tecnológica, como ela impactou o meio ambiente qual vivemos, né? Vou passear de novo sobre a agricultura industrial, sobre as contribuições da agricultura moderna, Revolução Verde e essa agricultura convencional e seus impactos. Eu quero que vocês entendam a agricultura hoje e os seus desafios. Bom, para nós entendermos melhor, né, os impactos da agricultura no meio ambiente, nós precisamos sempre ficar recapitulando a evolução, né, das tradições tecnológicas que a gente viu aí ao longo das nossas aulas, né, no espaço, no tempo, e assim perceber como que ocorreram essas evoluções tecnológicas e tradições agrícolas, né, no mundo, ok? Não só no Brasil. Então, eu sei que vocês se lembram, eu apresentei um quadro da evolução dessas tradições tecnológicas que ocorreram na agricultura durante o espaço-tempo, né, no mundo. Então, eu apresentei um quadro para vocês, né, onde a gente sabia o início, né, datado aí por volta de 10 mil anos antes de Cristo, né, o início da agricultura lá no período neolítico, né, a Revolução Neolítica, onde a agricultura começou com as mulheres, né? As mulheres ficavam em casa para cuidar dos seus filhos. Nessa época as pessoas eram nômades, né? A humanidade era nômade. Então os homens saíam para caçar, para pescar, para coletar frutos e sementes e retornavam, né, com esses frutos e sementes para algum lugar para poder descansar, para as cavernas, geralmente. E aí, nesse período que as mulheres começavam a reproduzir, a ter filhos, eles saíam sozinhos e elas ficavam, né? E lá elas começaram a perceber que aquelas sementes, né, aquelas partes de plantas que elas descartavam, elas tornavam uma nova planta igual, idêntica àquela que o marido tinha trazido anteriormente, né? E o homem, quando retornava da caça, da pesca, né, com novos frutos, percebeu a inovação tecnológica que as mulheres criaram, né, a agricultura, e começaram a fazer isso em escala, né? E aí nós tivemos a primeira revolução agrícola, né, que nesse período, né, de neolítico até a primeira revolução agrícola, a gente teve poucos saltos tecnológicos. Eu falei sobre isso, né? Foi o período da pedra lascada, né, onde a gente teve aí poucos saltos em termos de desenvolvimento tecnológico na agricultura. Começamos a usar a tração animal, começamos a usar um arado, né? Mas nada muito além disso. Agora, no século XVIII, com a primeira revolução agrícola, né, com a criação aí dos implementos agrícolas, dos maquinários agrícolas, com o surgimento da química, né, de Lichtenberg, foi quando se deu o início da contribuição da ciência, né, para essa tradição agrícola que a gente conhece hoje. Então, a tradição do agricultor, a tradição de cultivar plantas, começou com as mulheres, em escala os homens adotaram, né, o hábito de cultivar plantas e domesticar animais. Esse começou há 10 mil anos atrás, né? E aí no século XVIII a gente tem aí uma tradição mais químico-mecânica. Paralelo à tradição químico-mecânica, a gente tem a tradição orgânica, né, de produção de alimentos. Então a gente teve aí a influência e a contribuição da química, da genética, da mecânica, né? E nesse período, né, do século XVIII até os dias de hoje, né, nós tivemos aí várias contribuições da Revolução Verde, né, contribuições da biotecnologia, da informática, né,
enfim, mais ou menos por volta de 1950 foi quando ocorreu a Revolução Verde, né? A partir daí a gente já trouxe aí o ecologismo, surgiu as faculdades de agronomia, consolidou a agronomia, né? Ecologia, geografia, né? Então, esse quadro, né, é aqui bem simplificado, mas em outras aulas na história da agricultura, né? E a gente acabou pincelando bem mais detalhadamente. Eu vou falar novamente um pouco hoje para que a gente consiga compreender qual foi o impacto da agricultura no meio ambiente, quais são os desafios e como ela vai caminhar agora daqui para frente. Bom, a era da agricultura industrial, né, foi a época que ocorreram as principais contribuições para essa agricultura moderna, para essa agricultura que a gente tem hoje. Então, lá na era da agricultura industrial, onde surgiram aí os maquinários agrícolas, os tratores, né, os implementos, onde teve a máquina, né, a vapor, as indústrias, né, onde foram a contribuição também do químico, né, que Lienberg descobriu que as plantas precisavam de alguns nutrientes que existiam, né, em solo. Então a gente começou a identificar, né, algumas inovações tecnológicas propriamente ditas mais consideradas, né, mais assim, que a gente pode, na verdade. Então, com base nessas contribuições mais significativas, né, a gente teve, né, o surgimento dos agrotóxicos e dos adubos químicos altamente solúveis. Após a Segunda Guerra, em 1945, né, tinha um parque químico e um parque industrial instalado lá na Europa, instalado lá nos Estados Unidos e na Ásia. E todo esse parque químico industrial de armas químicas, material bélico para a guerra, ele foi direcionado para a produção de insumos para a agricultura. Então, todo aquele conhecimento, né, todo aquele parque químico industrial desses lugares acabaram sendo direcionados para a produção de insumos para a agricultura, ok? Mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, 1945. E quais foram essas inovações tecnológicas, né, propriamente ditas? Foram incluídos nos sistemas de produção, né, adubos químicos altamente solúveis, como eu já havia dito. Foram incluídos nos sistemas de produção de alimentos, né, agrotóxicos, inseticidas, fungicidas, herbicidas principalmente, né. A agricultura convencional, que nós conhecemos hoje, ela sofre uma forte contribuição desta época, tá? Com base aí no uso intenso de agrotóxico, com base no uso intenso de químico. Então, essa agricultura convencional que a gente vê hoje sofre contribuição e influência dessa época aí da Revolução Industrial, logo pós-guerra, 1945. Bom, hoje, né, nós precisamos ter uma consciência, quanto técnicos agrônomos, que nós temos uma dependência externa de fertilizantes no Brasil tremenda. O Brasil importa a maior parte dos fertilizantes que ele utiliza na sua agricultura. Então, nós não somos autossustentáveis em produzir fertilizantes. Nós não produzimos o nosso próprio fertilizante, nós temos que importar, né? E então, quando a gente fala em aumentar uma oferta de fertilizante, é importantíssimo, né? Porque a gente consegue garantir a expansão do agronegócio. Aqui nós temos um gráfico, né? Em azul, nós temos aí o fertilizante, a quantidade de fertilizante que é importada, né? E a quantidade que é produzida no país. Então, percebemos, né, que um dos fertilizantes que nós mais importamos é o potássio, ok? Então, a gente precisa aprender, precisa saber, precisa ver como fazer mais fertilizantes para depender cada vez menos da importação de fertilizantes químicos. Então, esse já é uma das questões. Na era da Revolução Verde, né, ocorreu a partir de 1960, 70, logo após a Revolução Industrial, né?
Então a gente pode dizer que nessa época, em 1960, 1970, foi quando se deu de fato o início da agricultura moderna, né? E quais são as características dessa agricultura moderna, né, a qual a gente conhece até hoje? Bom, do ponto de vista, né, da produção agrícola, a Revolução Verde foi um sucesso. Por quê? Porque aumentou a produção, mais que dobrou a produção, né? E a disponibilidade também de alimentos por habitante. Saímos aí da euforia à preocupação, né? Porque a gente tem a euforia de produzir mais e ter mais disponibilidade de alimento, mas saímos com algumas preocupações. Em razão do quê? Né? Dos impactos sociais, dos impactos ambientais causados por essa Revolução Verde. Então a gente teve aí destruição do solo, destruição florestal, perda da biodiversidade, contaminação do solo por uso excessivo de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, contaminação da água pelo mesmo problema, pela mesma questão, impactos sobre os animais silvestres, sobre o próprio homem, né, e sobre os alimentos, que acabaram ficando com contaminantes. E também foi uma preocupação em razão da viabilidade energética. A gente acabou de ver agora mesmo que não temos, né, essa quantidade de fertilizante suficiente no nosso próprio país, sendo necessário importar. Então, a viabilidade de importar energia química, né, essa energia de fertilizantes químicos, né? Aumento do custo de produção. Bom, se a gente vai precisar utilizar mais insumos, consequentemente vai aumentar o custo da produção. Se nós vamos precisar usar mais maquinários, consequentemente vai aumentar o custo da produção. Então, sob o ponto de vista de produção, foi um sucesso, porque conseguimos produzir mais e conseguimos disponibilizar mais alimento. Mas, em compensação, a gente causou alguns impactos, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Produzir mais alimento em uma mesma área cultivada é um desafio para quem trabalha com agricultura, né? A indústria de fertilizante acabou aí desenvolvendo um papel importante, né, na economia, pois ela cresce rapidamente, né? Inclusive, ela atende essa necessidade de produzir mais alimento, né? Os fertilizantes, né, dessa época, né, da Revolução Verde, começaram a ser utilizados largamente para aumentar a produção de alimentos, né? Eles não conseguiram, no entanto, diminuir a necessidade, né, de desmatamento de novas áreas. Então, a gente conseguiu produzir mais alimentos numa mesma área, só que a necessidade de produzir mais alimentos para atender a demanda da população cada vez mais crescente, né, também não foi suprida, né? Então a gente produziu mais alimentos numa mesma área, mas fomos obrigados a abrir novas frentes, né? Novas áreas, desmatar novas áreas, né? Então eu tenho uns dados do IBGE, chama IBGE Estabelecimentos, eu vou colocar em anexo lá no Google Class, e aí vocês conseguem conferir, né, como houve o aumento do desmatamento, ao mesmo tempo que houve, né, o aumento da produção, tá? A Revolução Verde, ela teve vantagens e desvantagens, né? A mecanização aumentou bastante, né, a capacidade de trabalho do homem e possibilitou o cultivo de uma área maior. De um lado, né, a gente conseguiu alimentos mais baratos, né, estimulamos o aumento da área cultivada por família, mas de um outro lado a gente trouxe um problema social, a gente provocou o êxodo rural, especialmente em direção das grandes cidades, porque alguns agricultores não tiveram a oportunidade de aumentar a sua área de cultivo, não conseguiram acessar as linhas de crédito ou entrar, né, no sistema e adquirir máquinas agrícolas, né, ou não conseguiram adotar as tecnologias de inovação aí de fertilizantes químicos para
melhorar a sua produção e aumentar a sua área, comprar novas áreas. E aí, né, a gente percebe que teve um aumento da produtividade, né? Então a gente tem aí nos dados do IBGE, né, que mostra resultados aí, inclusive no Mato Grosso, né, resultados muito interessantes do aumento da produtividade, do barateamento dos alimentos, né, e da necessidade dos agricultores em aumentar a sua área. Inclusive, esses dados, quando saíram em 2006, né, foram bem, assim, polêmicos e, na verdade, surpreendentes, porque foi a primeira vez que, depois de um censo, né, a gente conseguiu perceber como que houve o aumento da produção, como houve o aumento da produtividade e também como houve, né, uma utilização, né, um aumento da área utilizada para produzir alimentos, ok? Bom, e os impactos negativos, né? Nós conseguimos aumentar a produtividade, baratear alimento, nós conseguimos aumentar o tamanho de área produzida, melhorar o tamanho da mecanização, né? Porém, a gente teve o êxodo rural, né? Nós tivemos outro impacto negativo, que alimentos com resíduos de agrotóxicos. Eu também vou deixar depois para vocês um dado da Anvisa, né? Uma leitura complementar que fala sobre o efeito residual de agrotóxicos nos alimentos, tá? Um estudo feito muito sério pela Anvisa, tá? Nós tivemos aí degradação ambiental, porque se for preciso, a utilização em larga escala de insumo como adubo químico, pesticida, inseticida, herbicida, tudo isso aí aplicado nas áreas cultivadas acabou contaminando solo, lençol freático, água de rios e ameaçam aí a saúde humana. Então a gente tem aí relatórios da Vigilância em Saúde, né, da população, falando sobre esses problemas, ok? Eu vou deixar aí depois em anexo para vocês. Outro impacto negativo da Revolução Verde foi a perca da biodiversidade. A gente acabou trocando o cultivo de várias espécies por apenas uma espécie, né, um monocultivo. E essa modernização, enquanto ela aumenta, né, a gente diminui a biodiversidade, porque o patrimônio genético ele acaba se perdendo quando a gente passa a cultivar apenas uma espécie. Outro problema, né, um outro impacto negativo foi a concentração de terra. A gente percebe que as maiores áreas estão numa concentração de menor número de agricultores. As maiores quantidades de terra, né, estão no maior, as menores quantidades de terra estão no maior número de agricultores. Então, os agricultores familiares, os números de estabelecimento de agricultores familiares, né, são enormes. São muito maiores do que o número de estabelecimentos de agricultores patronais. No entanto, as maiores áreas estão nessa minoria, que são os agricultores, né, patronais. Bom, de um modo geral, né, essa agricultura moderna, essa agricultura que veio sofrendo esse impacto aí da Revolução Verde, da agricultura industrial, né, provocou também um descontrole de praga e o aumento no uso de agrotóxico. Cada vez mais se faz necessário aplicar mais doses maiores e mais quantidades, né, de aplicações, maiores quantidades de aplicações, né? Um aumento do desmatamento, como eu já havia dito, para abrir novas áreas a gente precisa retirar a mata nativa, né? Isso acontece através do desmatamento. A prática da queimada, né, também vem sendo impactando aí o meio ambiente e, consequentemente, a deterioração dos recursos hídricos, né, causados aí pelo uso de agrotóxicos, porque eles lixiviam e contaminam os lençóis, né? Outros impactos, como a monocultura, que acelera o processo de erosão, especialmente aqueles que não fazem uso de cultivo mínimo e terraceamento, né, e todas essas coisas, transforma inúmeras áreas aí, imensas áreas, em áreas não férteis, inaproveitáveis, né? A extinção aí de vegetais e animais, porque se você faz o desmatamento, você acaba provocando a extinção de vegetais e animais que vocês nem conheciam, né, da biomassa terrestre. A utilização de transgênicos, né,
a gente acaba impedindo a reprodução natural das espécies. Então a gente tem estudos aí precisos sobre os efeitos. A gente não tem, né, na verdade, estudos sobre o efeito na saúde humana dos transgênicos. A gente está utilizando o transgênico, a gente perdeu alguns bancos de germoplasma, né, de sementes que faziam, de plantas que faziam a sua reprodução natural. Então a gente também teve esse impacto, né, do transgênico, né. Enfim, após a Revolução Verde, então, a gente teve essa moderna produção agrícola, né? Ou agricultura convencional, que é praticada hoje. Então, essa agricultura que é praticada hoje, com base no uso de insumos químicos, fertilizantes químicos, com base no uso de herbicidas, inseticidas, né? Com base no uso de controle de pragas químicos, né? Não só na adubação química, mas o controle de pragas também, de doenças de maneira química, né? O uso intensivo de maquinários agrícolas também veio, né, após a Revolução Verde. Bom, a agricultura convencional, né, tem essas características centrais: mecanização intensa, né, redução de emprego e mão de obra, porque os maquinários eles trabalham por muitos homens, né, então não há necessidade de contratar muitas pessoas. O uso intensivo de produtos químicos, tanto os fertilizantes como os biocidas de maneira geral, né, inseticidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas, né. O regime da monocultura torna as lavouras cada vez mais especializadas, né. Inclusive a gente falou um pouco sobre isso na Revolução Industrial. Com o surgimento das indústrias, foi necessário a especialização da agricultura para um tipo só de espécie, né? Para atender as indústrias, por exemplo, a indústria têxtil, que precisa do algodão. A gente precisa ter agricultor especialista só em algodão, para ter matéria-prima para a indústria têxtil. Um exemplo, né? E teve objetivos, né, mais explícitos, né? Como obter rendimento máximo das culturas, aumentar a disponibilidade de alimento, né, para evitar a questão da fome, aumentar o fluxo e a velocidade do capital de fluxo, né, maximizar lucros. Então, todos esses aí são características e objetivos dessa agricultura convencional. A agricultura convencional teve seus efeitos, como eu havia dito: degradação ambiental, como compactação do solo. Se você usar muito maquinário, né, você vai promover a compactação do solo, a eliminação, né, inibição ou redução da flora microbiana. Uma vez que você compacta o solo, que você só usa adubos químicos, você reduz o uso de adubação orgânica. Inclusive, eu falei sobre isso, né, enquanto Lienberg promovia o uso de fertilizantes químicos, né, Pasteur promovia o uso, né, de adubos orgânicos. Então, paralelo a isso, também teve uma outra agricultura, né, fazendo diferente. Bom, mas a convencional, ela previa, né, o uso intensivo de fertilizantes químicos e de maquinários. Isso acabou compactando o solo, inibindo micro-organismos, né, perda também do potencial produtivo do solo, porque ao longo do tempo você acaba tendo que produzir cada vez mais dependente de insumos químicos, né? A exclusão social, porque cada vez mais pessoas vão procurar oportunidades nos grandes centros, nas grandes cidades. Isso provoca o êxodo, né, que é a saída das pessoas da zona rural para a zona urbana. O desemprego rural, porque essa agricultura convencional ela não emprega, né? Ela tem maquinários que substituem o homem, né? A concentração de terra, renda e poder na mão de uma minoria. A poluição alimentar, né? Então a gente tem hoje uma absorção desequilibrada de nutrientes aí, alimentos que são pobres em nutrientes, né? Que são assim desnaturados, né? Que a gente acaba também prejudicando a cadeia alimentar e facilitando assim o ataque de pragas e doenças, ok? A agricultura convencional também teve o efeito do encarecimento do custo de produção. Cada vez mais está mais caro comprar um maquinário, comprar insumos, né? E a gente acabou
monetarizando a atividade e provocando o endividamento do produtor rural. Isso também vem acontecendo muito, né, com essa agricultura, vem acontecendo, né? A erosão cultural, ou seja, a gente começa a introduzir pacotes tecnológicos prontos, né? E todo aquele conhecimento cultural que a gente tinha antigamente de como produzir acaba ficando para trás, né? Não estou dizendo que ele fica obsoleto, mas ele deixa de ser usado, desutiliza, né? Então, acabou fazendo essa questão também da monetarização da vida, né? A gente começou a valorar pacotes tecnológicos, né? Ao invés de valorar o conhecimento do agricultor. O aumento da fome, porque a gente, com toda essa produção, a gente continua tendo pessoas pobres no campo, inclusive, não só nas cidades, né? Porque a gente não consegue distribuir os alimentos. Não é que a gente não consegue produzir a quantidade de alimento necessária, mas a gente tem uma má distribuição dos alimentos, né? Uma redução da biodiversidade, tem dados da FAO falando que a humanidade usou cerca de 7.000 espécies de planta para se alimentar, né? Sendo que a gente poderia estar utilizando até 75.000 espécies para se alimentar. Hoje em dia, essa agricultura convencional utiliza cerca de 30 espécies, né? Então, de todas as 75.000 espécies de plantas que existem no mundo, a gente ocupa apenas 30 espécies. 90% da alimentação e da dieta mundial vem dessas 30 espécies, né? Então, olha quanto potencial temos a nossa biodiversidade e quanto a gente reduz o uso dela, né? Devastação de grandes áreas naturais para o cultivo e para a pecuária, né? Vale dizer que a pecuária também contribui para a compactação do solo e para os desmatamentos. A criação de enormes latifúndios na mão da minoria. Um modelo de desenvolvimento aí, né, econômico, social e político adotado em consequência, né, dessas revoluções que priorizam o lucro em detrimento da natureza, né? Tem um alto desenvolvimento tecnológico, gerou riquezas e altas produtividades. Então, a agricultura convencional, né, não é só coisas impactantes e negativas, né? Mas também gera riqueza, gera desenvolvimento tecnológico, gera produtividade, né? Em consequência, né, em detrimento da natureza. Então, o impacto da agricultura no meio ambiente é enorme, né? É preciso que a gente compreenda a expansão agrícola, né? Ela trouxe o desmatamento controlado, ela trouxe o uso exaustivo dos recursos naturais e acabou levando ao esgotamento. Muitas áreas hoje estão esgotadas, né? Estão exaustas. A gente acabou com os recursos todos que tinham naquele ambiente. E a gente precisa compreender, né, que essa agricultura praticada, ela pode alterar a natureza de uma maneira que fique irremediável, né? Ainda não está irremediável, ainda tem remédio. Pode alterar a natureza de maneira degenerativa. A agricultura convencional ainda não degenerou tudo, né? Não estragou tudo, não. Mas ela pode sim, né, fazer isso. E ser irreversível, a gente não conseguir voltar mais aquele solo que a gente tinha antes, né? Ou aquela forma de produzir, né, que nós tínhamos antes, mais dependente de recursos próprios e menos dependente de recursos químicos externos e industriais, tá? Bom, com isso, né, com toda essa provocação, com todo esse dilema, né, a gente tem um enorme paradigma. A agricultura moderna hoje, né, ela é o quê? Insustentável. Ela não pode, então, continuar a produzir comida suficiente para a população a longo prazo, né? Porque ela deteriora algumas condições que a tornam possível. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Se eu continuar praticando uma agricultura altamente dependente de insumos externos e de
maquinários e implementos, em substâncias químicas, né, e tóxicas que degradam o meio ambiente. Eu não vou conseguir produzir comida suficiente, porque eu estou deteriorando algumas condições que vai tornar essa agricultura possível, né? Então, grandes desafios da agricultura hoje, na atualidade, são impostos à sociedade. A gente precisa adotar tecnologias de agricultura menos nociva ao meio ambiente, que agridam menos o meio ambiente. A gente precisa alimentar cada vez mais a população do planeta, que não para de crescer, né? A população precisa se alimentar com segurança, ou seja, alimentos mais saudáveis, que não tenham um residual agrotóxico ou químico, e que não falte alimento, né? Que o alimento todo produzido consiga ser distribuído e que todas as pessoas tenham o que comer, matar a fome. Então, um desafio hoje da atualidade, dessa agricultura moderna, é buscar alternativa para a agricultura sustentável. A gente buscar alternativa para uma agricultura, né, que se mantenha ao longo do tempo, produzindo grandes quantidades de alimentos e alimentos de qualidade. E aí, né, nós já vemos isso acontecer, ok? Muitos agricultores hoje usam alguns parâmetros sustentáveis para produzir alimentos, para produzir matéria-prima, né, para as indústrias, inclusive. Muitos fazem uso adequado de fonte de energia renovável, então não somente utilizam energia química, né, que vai com o tempo se exaurir, acabar, né, não existir mais. Usam fonte de energia renovável, né, como biocombustíveis, energia eólica, energia solar, né, biodigestores. Então fazem o uso desse tipo de energia que se renova através de próprios resíduos da agricultura, né, e assim ficam menos dependentes de energias externas. Outra questão é a destinação correta dos resíduos sólidos agrícolas, inclusive para fonte de energia renovável. Então, muitos agricultores, né, muitos produtores convencionais, um bom exemplo disso é a indústria, né, da cana, né, a cultura da cana-de-açúcar hoje, ela é praticamente sustentável, porque ela usa os resíduos sólidos, né, usa os resíduos da agricultura, né, do cultivo de cana para fértil irrigação, para biodigestores, para produzir a própria energia para produzir a cana. Então, ela é um ciclo, né, que fecha. O controle biológico das pragas e doenças, com a utilização de fungo, bactéria e inseto, está cada vez mais se despontando no mercado do agronegócio. Então, cada vez mais a gente vê aí empresas sérias desenvolvendo pragas e insetos, pragas, né, ou inimigos naturais, vamos dizer assim, né, de insetos, pragas e doenças. Então, a gente tem cada vez mais o controle biológico de inseto, controlando inseto, né, que é o caso dos ácaros, controlando ácaros, de bactérias e fungos, né, fungos controlando insetos, fungos controlando fungos, né. Então, cada vez mais tem se lançado mão, o agricultor moderno, né, tem lançado mão desse tipo de controle, tá? Ele usa esse parâmetro, né, para se manter sustentável, para trabalhar aquele paradigma, aquele dilema que veio imposto nessas revoluções industriais e Revolução Verde. Uso de sistemas integrados de cultivo e criação. Cada vez mais você vê agricultores fazendo uso de sistemas agroflorestais, sistemas de lavoura, floresta, pecuária, cultivo orgânico, né? Então a gente vê, né, produção integrada de frutas. Então a gente vê cada vez mais o uso de sistemas, né, integrados, cultivo e criação, né? Uso de resíduos orgânicos, né, cama de frango em grande escala, entre outros, no cultivo de grandes culturas, por exemplo, né? Então,
também é um parâmetro que o agricultor vem utilizando, né, para driblar aquele paradigma, né? Recuperação e aproveitamento de áreas degradadas, ao invés de abrir novas áreas, recuperar e aproveitar as áreas que já estão degradadas e precisam ser reaproveitadas, né? O uso de cobertura morta, o plantio direto é largamente utilizado, particularmente eu sou uma apaixonada pela palhada, né? Então o uso de cobertura morta no agronegócio é uma tecnologia hoje de ponta que não se abre mão mais e é um parâmetro sustentável, né? O plantio direto na palha, né? O cultivo mínimo, né? A mínima mecanização, né? Se faz hoje só uma, duas ou três entradas de maquinário e acabou, né? Não se faz mais aquele negócio de tombar o solo e toda aquela coisa, né? Então, cultivo mínimo, menos uso de maquinária agrícola, né? A utilização da agricultura de precisão também, agricultura 4.0, é uma coisa espetacular. O pessoal aí faz mapeamento topográfico, coloca adubo químico em quantidades por região, por espaço de solo, né? Então, se aquele análise de solo nesse talhão deu uma certa quantidade, coloca a quantidade que necessita. Se o outro talhão deu menos, coloca-se a outra quantidade menor e assim por diante, né? Isso também vale para o controle de plantas invasoras, entre outros problemas, né? Decorrentes aí da produção em grande escala. Então, a agricultura de precisão também é um parâmetro extremamente utilizado atualmente para que a nossa agricultura seja mais sustentável, né? Práticas conservacionistas, né? Como uso de tarreamento, curva de nível e também práticas agroecológicas, né? Uso de adubos à base de rocha, controle biológico, entre outras, ok? Então, a agricultura moderna, o agricultor moderno, precisa estabelecer, né, esses parâmetros que eu citei anteriormente, né? Energia renovável, destinação correta dos seus resíduos, controle biológico de pragas e doenças, sistemas integrados de cultivo, sistemas integrados de criação, recuperar áreas que já foram degradadas, usar cobertura morta, fazer o uso mínimo de mecanização, fazer uma agricultura precisa, com práticas conservacionistas, né? Para que a gente consiga aumentar a produção agrícola, tá? Para que eles consigam utilizar novas tecnologias, sem abrir mão das novas tecnologias, e assim, ao mesmo tempo, manutenção dos recursos naturais, fazer a manutenção dos recursos naturais. Então, eles conseguem, através de parâmetros mais sustentáveis, aumentar a produção, utilizar, lançar mão de novas tecnologias e manter os recursos naturais, né? Manter o meio ambiente mais protegido, ok? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Espero que vocês tenham gostado.